Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo, aqui estou no Peru, sou missionário no campo já há bastante tempo. E essa vai ser uma série de livros, meus livros, e também uma série de respostas quanto ao campo missionário, evangelismo e missões, tá? O objetivo é desmistificar a chamada missionária e explicar a verdadeira forma do que está acontecendo e a forma de como se envolver no campo missionário. Aí vamos às perguntas e vamos às apresentações. Que você possa participar nos links aí dos grupos do Messenger e do WhatsApp. Que Deus te abençoe. Olá, paz do Senhor, eu venho através dessa, graças a esse tipo de pergunta que anima a gente, me incentivou a gravar essa série de vídeos, E as perguntas que são apresentadas lá, a grande maioria das perguntas que são apresentadas lá no Missões pelo Mundo do Messenger e do WhatsApp está me incentivando. Eu tive uma pergunta agora, dia 24/7, Eu tive uma pergunta agora da Núbia de Moura, de Barueri, São Paulo, de 24/7, e ela fez uma pergunta muito show de bola, Como identificar a missão vocacionada por Deus e como correspondê-la na prática? Bom, isso, claro, bem especificado, você pode fazer o cursinho lá de 10 vídeos, de menos de 10 minutos, onde eu explico passo a passo. Eu vou dar uma resumida aqui nesse cursinho que eu gravei lá com apostila e tudo mais, tá? E totalmente gratuito, tá bom? Bom, primeiro, para poder entender como identificar a chamada vocacionada, começa na conversão ou no avivamento, na renovação espiritual. O amor que explode o seu coração, você começa a falar para os seus vizinhos, na igreja, começa a trabalhar, você não fica calado. Uma grande experiência que você pode ter, bem clara, é nas casas de recuperação. Quando as pessoas aceitam Jesus lá e tem uma libertação, elas no culto, normalmente em casa de recuperação, são explosivos, Ou seja, eles pulam, eles dançam, não é aquela dança, sabe, bailarino, não, eles pulam, dançam na libertação, na alegria do Senhor. E aí, esse amor, tá? Isso é evangelismo, tá? Onde você começa a pregar para os seus. Aí, com o decorrer do tempo, essa especialização, essa constância, de falar de Jesus, muitas vezes Deus começa a te colocar em outras culturas, ou de repente através do conhecimento, através de informação, ou através de experiências. Vamos dizer, você está num lugar onde tem ciganos, você está num lugar onde tem muito morador de rua, você tem muito toxicômanos, você tem muito estrangeiros, e aí você... Bom, e como eu estava falando, aí o que acontece? Esse amor, quando você entra em alguma cultura, você tem que adaptar esse evangelho para que aquela cultura entenda quem é Jesus. Vou dar um exemplo muito claro, tá? Eu sou neto de judeu, tá? E eu frequentei esse negócio. Você chega por um judeu e fala, Jesus é o Messias. Ele fala, não é. Aí você vai, mas como? Não, porque a genealogia está vindo através de Maria e não através de José. E aí você fala, peraí, realmente é verdade. Então por que Mateus apresenta? Aí você tem que entrar na cultura para poder entender que houve uma alteração na genealogia para mostrar que foi alterado e chegou realmente em José lá no livro de Ruth. Então quando você entra na cultura, você estuda a cultura, você começa a descobrir as vírgulas, que faz com que aquele povo entenda. Quando você explica a alteração da genealogia em Ruth, aí o judeu, então Jesus realmente é Messias, entende? Então o que acontece? Em qualquer cultura, você não pode chegar simplesmente a Jesus salva. Não vai entrar, Então o que acontece? Você tem que se especializar na cultura, e aí nessa cultura você apresenta Jesus. Uma maneira muito clara que quebra qualquer dúvida sobre isso é os 4 evangelhos, tá? Mateus apresentou para Jesus, os 4 apresentaram Jesus para culturas diferentes. Mateus apresenta Jesus para os judeus, tanto é que ele começa com a genealogia, explicando exatamente isso. Marcos, ele vai apresentar Jesus para os romanos. Os romanos gostavam de guerra, homens generais. Então mostra Jesus como um grande general, grande senhor, Lucas apresentou Jesus escreveu sobre Jesus para os gregos. Os gregos tinham a cultura da ciência, do corpo. Então apresenta Jesus como homem perfeito em corpo e ciência, entende? O homem que tem toda a sabedoria. E João, tem gente que fala para a igreja, mentira, porque na época não existia
de igreja. João apresenta Jesus que Jesus ama todas as nações, ou seja, indiferente, porque da cultura achava que os judeus era o caminho, tanto que Pedro queria que os novos convertidos fossem para Jerusalém se congregar, como se diz, né? Como os islâmicos fazem, e Paulo quebra isso, né? Então, ou seja, João mostra que Jesus ama a todas as nações, entende? Então a pergunta fica assim, aí eu expliquei essa parte: como identificar a chamada vocacionada? Eu coloco bem claro lá no curso que ainda que tem gente que acha que fazer um curso em missões você já é um missionário, quebra a cara feio, e eu fiz isso, tá? Eu não estou falando uma coisa que eu estou falando dos outros, estou falando de mim. Aí você descobre com o tempo que a experiência do seu pastor, claro, se o seu pastor tiver um gabarito, tiver história, né, tiver idade, com experiência no campo, na formação de igreja, for um ótimo pastor. O que eu aconselho nesse curso é você pegar, sugar mesmo a experiência do seu pastor, né? Como ele administra a secretaria, como ele administra a tesouraria, como ele administra a entrada de membro, problema em casais, obreiros e tudo mais. Essa experiência você vai descobrir depois com o tempo que no campo você vai usar a mesma coisa. O que muda no campo é simplesmente a cultura, né? Que muda para a cultura diferente. Mas as bases é a base do seu pastor, ou seja, aquilo que ele pegou na experiência que sofreu, né? Para aprender, é você pegando essa experiência, você vai cortar muito caminho. Durante esse tempo que você está sugando informação, você também deve fazer um curso de teologia, porque estudo bíblico é essencial no campo. Não existe esse negócio de você achar que vai ser por revelamento, tá? Então, durante esse tempo você pode fazer um curso à distância para se aprofundar teologicamente. No terceiro ponto que eu falo, que durante você está com essa experiência, pegando a experiência do pastor, sugando a informação do pastor, toda a carga de experiência dele, fazendo curso de teologia, nas suas férias, você vai, em vez de te dar para as férias, se você realmente tem um chamado, está amando esse chamado, está sendo impactado por esse chamado, você, em vez de ir para a praia, ir para a montanha, vai para o campo missionário, vai no meio dos quilombolas, no oeste de São Paulo, você vai no Mato Grosso do Sul, no meio dos índios, você vai na missão em Aune, lá no Amazonas. Mas tem gente que fala, não, vou lá para pregar. Não, do mesmo jeito que você está pegando, sugando a informação do seu pastor, você vai para o campo, você vai vir aqui para o Peru. A vantagem é que na América do Sul você pode vir com somente com identidade. Aí você sabe que a igreja aqui está em obra. Vou ajudar, vou limpar, vou fazer. E começa a acompanhar o missionário onde ele está fazendo a obra, para você ver como é que ele identifica, como é que ele trabalha com aquela cultura. Vai em várias culturas, tá? E cuidado com esse lance, tá? De você visitar países, tá? Vai um conselho que eu vou te dar no outro vídeo, tá? Que eu vou gravar um vídeo também que tá a ver com isso, tá? Só vai visitar campo missionário fora do seu país com um brasileiro, nunca vai com autóctone. Veja o próximo vídeo da série que eu vou explicar com mais detalhe, tá bom? Então, ou seja, a sua experiência, pegando a experiência do seu pastor, o curso de teologia e a visita ao campo missionário, você vai identificar. Não existe uma agência missionária que vai dar essa capacitação, tá? Eu expliquei num vídeo anterior, num dos vídeos aí, sobre como escolher a agência missionária. Se a agência missionária te der curso de teologia, te der outras coisas, sai fora, que é enganação, tá? A agência missionária, ela vai para pegar a sua experiência eclesiástica, a sua experiência teológica e a complementar com a experiência cultural, tá? A agência missionária é feita para isso, tá? Então toma cuidado com isso, tá bom? Núbia, espero ter respondido. Acompanhe os vídeos, tá? Que eu vou falar no outro vídeo sobre a viagem para fora do país, fora da América do Sul, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma pergunta, entre no grupos aí do Message e do WhatsApp para fazer suas perguntas e nós vamos gravar as melhores perguntas como essa, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.